em relação às dificuldades que nós temos aqui quando se trata desse tema. Eu quero passar agora a palavra para o professor Domêncio Saturiali, do Instituto Federal do Tocantins, representando a professora Fernanda Tactani, pesquisadora do Observatório de Biopolítica. Com a palavra. Alô? Obrigado. Então, como estamos vendo, o objetivo desta audiência é compreender melhor o que é gênero. Então, vamos direto ao ponto. Os estudos de gênero afirmam o seguinte, vou tentar apresentar um pouco do ponto de vista da academia, porque esse termo não surge nas casas de leis, não surge na mídia, apesar de circular, mas surge na academia. Então, os estudos de gênero afirmam o seguinte, de um lado, nós temos o sexo, que é a maneira como a gente nasce, a nossa dotação anatômica, morfológica, cromossômica, genética, hormonal. E do outro lado nós temos o gênero, que é a maneira como nós nos percebemos, a percepção interior da nossa identidade. E como nós aparecemos aos outros, então a nossa condição social, histórica, cultural, exterior. Em épocas anteriores, quando falo anteriores, estou me referindo à primeira e segunda onda do feminismo. Então, mais ou menos, é difícil, né, essa cronologia, mas mais ou menos até a década de 80. Em épocas anteriores, os estudos de gênero, nos estudos de gênero, se acreditava que o sexo dependesse da natureza, enquanto o gênero dependia da cultura, da sociedade, do ambiente e do próprio livre-arbítrio, das escolhas que cada um faz. Porém, a partir dos anos 80, os estudos de gênero que nós podemos considerar mais recentes, começaram a acreditar que nós não temos uma identidade definida e estável. E aí tem um X da questão. Então, é como se nós disséssemos que no exato momento em que alguém se atreva a dizer que eu sou alguma coisa, a partir disso, ele está me aprisionando na sua visão opressora e autoritária. Está me colocando dentro de está me cerceando dentro de uma categoria, de uma jaula. Então, esse tipo de estudos mais recentes criticam tudo o que é considerado natural ou normal e exaltam todo tipo de sexualidade diferente da heterossexualidade. Então, exalta a homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, assexualidade, intersexualidade, polissexualidade, né? Nessas outras formas de sexualidade, a idade dos envolvidos, o número dos envolvidos, o gênero dos envolvidos, as relações parentais, familiares dos envolvidos nestas relações sexuais, tudo isso não conta mais nada. Me parece que esses estudos tenham um certo viés ideológico, por isso é até certo ponto justificável chamá-los de ideologia ou ideologias, quem sabe, ideologias de gênero. Afinal de contas, o que é uma ideologia? É um sistema de ideias, sem base científica, sem suporte empírico, experimental, que se apresenta com uma visão abrangente, exaustiva da realidade, e que tem um sonho, tem uma utopia, então quer revolucionar o presente para se chegar a essa utopia. Então, em que acredita a ideologia de gênero? Acredita que a minha natureza, o meu sexo, não sejam importantes para definir a minha identidade, minha orientação ou opção sexual. E acredita também que a diferença sexual entre homem e mulher não seja importante, necessária, fundamental, conditio sine qua non, para a constituição de uma família. Dentro dos estudos de gênero, temos uma quantidade enorme de teóricos. E eu aqui tenho só 20 minutos e nem isso, né? Então, o que eu vou fazer? Vou tentar apresentar muito rapidamente para os senhores uma delas, que é a senhora Judith Butler. É claro, nós temos uma enorme quantidade de teóricos, né? Poderíamos falar aqui da Gayle Rubin, que é uma antropóloga norte-americana,
que conta, que pesa muito na formação da própria Butler. Poderíamos falar de uma companheira da Butler, que é uma historiadora também norte-americana, Joan Scott, a Helen Connell, que é uma socióloga australiana, a brasileira, que faleceu há poucos anos, a doutora Safiotti, né, a socióloga feminista, a qual, diga-se, assim, de passagem, sempre foi um pouquinho crítica com o gênero, né? Ela gostava mais da categoria de patriarcado e até o fim ela temou contra o gênero. Ou até a italiana Teresa de Lauretis, né, que é italiana, mas que vive já há muito tempo nos Estados Unidos e que é a que cunhou o termo queer, né, que depois é aproveitado pela Butler. Bom, poderíamos ficar aqui a tarde inteira, mas não vamos fazer isso. Sobre a pertinência de trazer como protótipo da ideologia de gênero, dos estudos de gênero, a Butler. Eu vou dar a palavra ao próprio professor Leandro Culling, que no ano passado convidou a Butler aqui para o Brasil, e que é professora da UFBA, né, da Federal da Bahia, e que disse que a obra de Judith Butler é um marco no feminismo e nos estudos de gênero, uma das fontes mais importantes no mundo. Eu faço questão de dizer isso porque numa audiência pública lá no Tocantins, na OAB, na seccional Tocantins, a minha colega de mesa, debatedora e oponente, a professora Bruna, da UFT, depois das minhas colocações, ela disse, não, mas a Butler não é só ela, tem muitas outras. Tudo bem, mas na hora de convidar, quem convida é a Butler. E ela é referência mesmo, né? Então, quem é Butler? É uma filósofa, né, formada na Universidade de Yale, docente em retórica e literatura comparada no campus de Berkeley, da Universidade da Califórnia. Apesar de ser esta docente de literatura comparada e de retórica, ela não produz muito nesta área, produz mais mesmo na área dos estudos femininos e da teoria queer. E no ano passado ela circulou aqui no Brasil, esteve na Bahia, participando do segundo seminário internacional, que, por sinal, o título dele é o título de uma das obras dela, Desfazendo o Gênero, e depois prestigiou o primeiro seminário queer no Sesc Vila Mariana, e na Unesp participou do primeiro Congresso Internacional e do segundo Congresso Nacional de Literatura e Gênero. E nesse livro, Problemas de Gênero, que é considerado um marco também na história dos estudos de gênero e estudos feministas, ela tece um diálogo enorme com uma quantidade enorme de teóricos, com a Kristeva, com a própria Simone de Beauvoir, com Freud, com Lacan, com a Henri Garet, com o Claude Lévi-Strauss, né? E ela dá uma puxadinha de orelhas nas feministas também. Diz que está na hora, já há muito tempo ela diz isso, está na hora de as feministas parar com esse negócio de querer defender a identidade feminina. Não existe, diz ela, mulher, não existe mulheres, não existe identidade feminina. Eu vou tentar explicar um pouco isso com exemplos, né? Então, a primeira coisa que a ideologia de gênero assim como ela circula na mídia, a primeira coisa que se diz a respeito dela é que ela seja científica. Inclusive, nós temos uma nota técnica publicada em 2015, a nota técnica número 24, de uma coordenação de direitos humanos do MEC, dizendo justamente isso, que os estudos de gênero têm que ser introduzidos na escola justamente porque representam um campo de conhecimento científico construído com bases acadêmicas e reconhecidos internacionalmente. Bom, isso não me parece ser exatamente a verdade, para não dizer que é uma falácia, né? Na realidade, os estudos de gênero não têm nenhuma evidência empírica experimental. Não só não tem, como eles fazem questão de não ter. Que possa sustentar as teorias deles. E por que fazem questão de não ter? Porque a maior parte deles tem uma procedência Foucaultiana. E o que diz Foucault? Foucault diz que tudo é discurso, né? Que não há realidade,
Ou se há, não tem como ter acesso a ela. Então, tudo se resolve num discurso, numa narrativa. E os discursos dos cientistas, falo dos cientistas das áreas naturais, são discursos a serviço de um sistema opressor. Né? Então, não adianta eu aqui vir com pesquisas que demonstram, que colocam evidências contra os estudos de gênero. Não adiantaria isso. Não vou adentrar nessa seara. Vamos, então, ver no próprio livro da Butler essa questão da ciência, da cientificidade dos estudos de gênero. Na página 66, ou melhor, antes, na página 26, a Butler se pergunta, mas, ao final de contas, o que é sexo? É ele, o sexo, natural, anatômico, cromossômico ou hormonal? E continua. Dizer que o sexo é algo natural não seria um discurso a serviço de interesses políticos e sociais? Então, o corpo e o sexo não seriam, em si mesmos, também uma construção? Então, temos aqui a derrubada da anatomia, da endocrinologia, da genética, da biologia. Temos uma desconstrução. Tudo é discurso, tudo é narrativa a serviço de um poder oculto que age invisível por trás, agiria invisível por trás do cientista. Aí eu entendo aquele parágrafo 7, quando eu li a nota do MEC, me chamou a atenção o parágrafo 7 desta nota, ano passado, que diz que a escola participa ativamente na construção dos corpos. Ora, como construção dos corpos? Não entendia bem isso, né? O corpo, será que nós não nascemos com o corpo? Esse corpo precisa ser construído na escola? Mas é claro, quem escreveu esta nota técnica, número 24/2015, estava perfeitamente alinhado com o espírito butleriano. Né? Então, segundo esse espírito, o corpo não é essência, não é natureza, é puro e mero discurso. Página 67, o sistema, escreve Butler, o sistema heteronormativo se perpetua em sua aparente naturalidade e normalidade graças à repetição constante de suas ficções reguladoras. O que está dizendo Butler? Existe um sistema heteronormativo, que ela chama também de falocêntrico. Esse sistema não é natural, esse sistema não é normal. Ele é naturalizado, ele é normalizado. E como ele faz para se naturalizar? Para ficar nas nossas mentes parecendo como se fosse natural, como se nós tivéssemos nascido assim. Como ele faz para ele se tornar nas nossas mentes algo normal? Usa aquilo que a Butler chama de ficções reguladoras, que são 3. Primeiramente, aquilo que ela diz, binarismo. Esse negócio de dividir a humanidade em homens e mulheres. Esse é o binarismo. Isso aí não é natural, diz ela. Isso é adquirido. E como se adquiriu? Com uma repetição constante de falas, de normas, de leis e de discursos que circulam, né, na nossa sociedade. Segunda ficção reguladora. A univocidade do sexo. Quer dizer, quem é homem, univocamente está voltado para as mulheres. Não tem outra direção para a qual ele pode olhar. Se sou homem, tenho que me dirigir necessariamente para as mulheres e vice-versa. E a terceira ficção reguladora, que é aquilo que ela chama de coerência entre sexo, gênero, desejo e prática sexual. Então, se eu nasci homem, automaticamente vou ter uma identidade masculina, um desejo que me impele para as mulheres e vou exercer práticas sexuais masculinas, né? E vice-versa. Muito bem. Vamos à página 67. Pelo fato de estarmos dentro desse sistema, diz Butler, sem chance alguma de sair dele, que as feministas não se iludam, ela coloca aqui no livro, sem chance alguma de sair dessa heteronormatividade, a única reação que nos cabe
é inverter essa repetição constante mediante práticas subversivas. E ela pergunta, que problemas, que confusões, que perturbações, que gêneros alternativos podemos engendrar? O que nós podemos fazer para derrubar, para implodir esse sistema? Então vocês vejam, a Butler e todos os ideólogos, de uma forma geral, não procuram investigar cientificamente, como diz o MEC, se porventura a heterossexualidade não seja uma norma imposta, não de fora para dentro, mas seja algo inscrito na própria natureza do ser humano. Para a ideologia de gênero, com efeito, não há natureza, não há sujeito, tudo é discurso. E a propósito destas alternativas subversivas de que a Butler escreve, ela diz o seguinte, sugere o seguinte, é inegável que os direitos matrimoniais homossexuais sejam importantes. Isso foi uma conquista que nós fizemos, né, das uniões civis. Porém, ela diz, mas o casamento deveria ser concedido também a quem não é nem hétero e nem homo. Por exemplo, diz ela, deveria ser permitido casar a um grupo com mais de 2 pessoas. E também a quem queira se casar com um familiar. E ainda ela diz, não queremos estar incluídos apenas nas instituições que já existem. Queremos criar outros modos alternativos de relacionamento sexual. Para concluir. Ixi, estou longe. Precisamos, depois nós vamos retomar. Estou muito longe. Bom, então eu vou pular esta questão aqui, eu estou tentando demonstrar que não há nada de científico no sentido de empírico e experimental, né? Agora eu vou tentar rapidamente, peço vênia, me conceda um minutinho a mais. A segunda coisa que é propagandeada na mídia a respeito da ideologia de gênero é que essa ideologia, esses estudos queiram defender a mulher e as minorias sexuais. Isso também me parece não ser exatamente verdadeiro. Como já foi dito aqui pelos colegas, a ideologia de gênero quer, na realidade, desconstruir a família, a heterossexualidade, todas as identidades, inclusive as identidades da mulher e das minorias sexuais. Inclusive, quer desconstruir a ideia mesmo de sujeito. E vou demonstrar. Página 9. O gênero masculino e o gênero feminino são uma ficção, uma insistente repetição de comportamentos que passam como reais, mas que não tem nada de natural ou real. Ser mulher, atenção ao que ela escreve, ser mulher não é um fato natural, mas uma performance cultural, equivalente à performance de uma drag queen. Então aqui estamos colocando no mesmo patamar a feminilidade de uma mulher biológica com a feminilidade de uma drag queen, sem desmerecer ninguém. E continua, como a noção de feminino não pode mais ser considerada uma noção estável, é chegada a hora de o feminino parar de lutar em defesa da identidade feminina. Em vez disso, devemos nos perguntar que possibilidades políticas se nos oferecem ao criticarmos radicalmente as categorias de homem e de mulher? E continua na página 17. Mulher e homem são apenas construções imaginárias. Então, o que está acontecendo nesse conjunto de estudos mais recentes? Assim como o gênero... Então, peço para vocês prestarem um pouquinho de atenção. Num primeiro momento, o conceito de gênero foi utilizado para se sobrepor ao conceito de natureza. O que estamos assistindo agora é que o gênero virou também uma jaula, uma prisão. Então, o conceito de livre-arbítrio, a minha vontade, eu decido de maneira fluida, líquida, transitória, aquilo que eu serei hoje, amanhã e depois de amanhã, isto está se sobrepondo ao gênero. Estamos aqui discutindo o gênero, na realidade o mundo se encontra numa etapa pós-gênero. É isso que está acontecendo na realidade.
Então, na página 23, a Butler diz: apelar para a categoria de mulher como objetivos meramente estratégicos não resolve nada. Tampouco resolve recusar o sistema que nos constrói como mulheres, ao mesmo tempo em que nos aprisiona. Então, o que ela está dizendo? Não adianta fazer de conta que existem mulheres, o chamado essencialismo estratégico, que foi muito debatido lá em São Paulo ano passado, e não adianta bater de frente com o sistema que nós estamos dentro desse sistema. Então, qual é a proposta de Butler? A única luta possível é a crítica às identidades consideradas normais e naturais. Essa crítica deve levar à legitimação daquilo que ela chama construções identitárias variáveis. E isso é o gênero hoje. Isso é gênero. As construções identitárias variáveis, flexíveis, líquidas, transitórias. O novo feminismo, continua Butler, deve lutar pela inclusão de todos os gêneros possíveis e imagináveis, provocando assim a subversão ou implosão do próprio sistema. Essa é a verdadeira concepção de gênero que vale hoje. Esse é o verdadeiro escopo da ideologia, por isso chamamos de ideologia. As minorias não são levadas em conta em si e por si mesmas. Estão sendo instrumentalizadas, manipuladas política e estrategicamente para o desmanche de um sistema, para a reconstrução utópica de uma sociedade nova, de um mundo novo, de um homem novo. Bom, haveria muitas outras coisas, quero só frisar uma última, por favor. Olha que interessante isso. Na página 206, quase terminando o livro. Preste atenção. Para nós, diz a Butler, para nós, não há um ou dois sexos, mas tantos sexos quanto há indivíduos. A proliferação ilimitada do sexo acarreta, logicamente, a negação do sexo como tal. Se o número de sexos corresponde ao número de indivíduos existentes nesse mundo, o termo sexo não terá mais qualquer aplicação genérica. E eu penso, me parece, então é como se ela estivesse dizendo, se tudo é sexo, nada é sexo. E me parece que essa mesma lógica esteja sendo aplicada nos estudos de gênero à família. Seria um pouco como dizer, o que dizem os estudiosos de gênero? Não há um só tipo de família. Há tantas famílias quanto as contingências da vida podem produzir. Então, a proliferação ilimitada de arranjos ou configurações familiares produz, primeiro, uma enorme multiplicação de tipos familiares. E, em seguida, produz a extinção da família como tal. É como se a gente dissesse, se tudo é família, nada é família. Bom, concluo. Tem uma coisa importante. Tem uma teórica indiana do pós-colonialismo, que vive já há tantos anos nos Estados Unidos, chamada Gayatri Chakravorty Spivak. A senhora Spivak tece uma crítica que eu acho muito pertinente. E o que ela diz? A ideologia, claro, ela não diz ideologia de gênero, ela está uma pós-colonialista. Vou ter que pedir o senhor para concluir. Sim, eu sinto muito, sim. mas nós vamos precisar concluir agora. Ela diz, os estudos de gênero, de fato, não conseguem ser porta-voz dos marginalizados, dos quais estão roubando a identidade e a essência. Spivak continua dizendo que a ideologia de gênero, os estudos de gênero, enfraquecem a luta jurídica e política, aqui estamos em Casa de Leis, a luta jurídica e política em favor da mulher e das minorias. Por quê? Porque ela está destruindo, diz a Spivak, todo o conceito de sujeito, de identidade e de essência. Bem concluído. Eu quero agradecer, então, as palavras do professor, que veio também contribuir com essa exposição. Eu queria já pedir aos deputados presentes que quiserem falar, que possam se inscrever. Eu pedi a assessoria da comissão para colher aí as inscrições, né? E vou pedir